No aniversário da minha neta, meu filho disse que eu era um peso. Dias depois, descobri uma herança escondida que mudou minha vida, e a dele também. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O balão amarelo escapou dos meus dedos e flutuou lentamente até o teto da sala, juntando-se a dezenas de outros, coloridos como balas. O cheiro de festa já estava no ar. Uma mistura de fritura dos salgadinhos que eu mesma ajudei a enrolar e o doce do bolo de chocolate que descansava na cozinha. Minha neta, Sofia, completava seu primeiro aninho de vida. O riso dela, puro e cristalino, ecoava pela casa enquanto meu filho, Rogério, a jogava para o alto. Meu coração de avó se enchia de uma felicidade que mal cabia no peito. Era para isso que eu vivia agora. Desde que meu amado marido se foi, minha vida eram eles, meu filho, minha nora Sandra e principalmente meus netos. Eu tinha dedicado meus últimos anos a eles. Quando me aposentei como costureira, a vida perdeu um pouco da cor. Rogério e Sandra trabalhavam muito e eu me ofereci para ajudar. Deixa que eu cuido das crianças, eu dizia. E cuidava. Buscava o mais velho na escola, dava o almoço, ajudava no dever de casa. E quando a Sofia nasceu, meu mundo se completou. Trocar fraldas, dar mamadeira, cantar cantigas de ninar. Eu fazia tudo com um amor que transbordava. Até minha aposentadoria, aquele dinheirinho suado de uma vida inteira de trabalho, eu entregava quase todo para eles. Mãe, a prestação do carro apertou, dizia Rogério. Mãe, a escola do menino aumentou, dizia Sandra. E eu, sem pensar duas vezes, ia ao banco e entregava a eles. O que era meu, era deles. Família é para isso, eu pensava. No meio da arrumação da festa, enquanto eu ajeitava os brigadeiros na bandeja, Rogério se aproximou. Ele não tinha o brilho nos olhos de um pai comemorando o aniversário da filha. Seu rosto estava sério, a boca numa linha reta. Mãe, preciso falar com você um minuto. Vem aqui na área de serviço. Achei que ele ia pedir para eu pegar mais gelo ou algo assim. Fui, com um sorriso, secando as mãos no avental. Ele fechou a porta atrás de nós e o som da festa ficou abafado. O sorriso morreu nos meus lábios. O olhar dele era frio, distante, um olhar que eu nunca tinha visto antes. Mãe, você é um peso. A frase me atingiu como um soco no estômago. O ar faltou nos meus pulmões. Fiquei sem reação, apenas o encarando, tentando entender se eu tinha ouvido direito. Um peso? Eu? Que enchia balões, que fazia o almoço, que cuidava dos seus filhos para que ele pudesse construir a vida dele? Ele continuou, sem demonstrar um pingo de emoção, como se estivesse demitindo um funcionário ruim. Mãe, você só atrapalha a minha vida. A gente não tem mais privacidade, a casa vira cheia das suas coisas. Sandra e eu conversamos, e é melhor procurar outro lugar para morar. Cada palavra era uma facada. Eu olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que o embalaram no colo, que costuraram suas roupas de escola, que cozinharam suas comidas favoritas por 30 anos. Elas tremiam. Eu conseguia ouvir a música infantil vindo da sala, a risada da minha neta. Aquele som que antes me trazia tanta alegria, agora parecia uma zombaria cruel. Rogério, meu filho, o que você está dizendo? Consegui sussurrar, a voz embargada por um nó gigante que se formou na garganta. Eu ajudo em tudo. Eu dou meu dinheiro, eu cuido das crianças. Para onde eu vou? Não sei, mãe. Se vira. Ele disse e a frieza naquelas 3 palavras me quebrou em 1000 pedaços. A gente precisa do nosso espaço. Você já viveu sua vida, agora deixa a gente viver a nossa. Ele se virou e abriu a porta, voltando para a festa como se nada tivesse acontecido, deixando-me sozinha na pequena área de serviço, com o cheiro de sabão em pó e o barulho da máquina de lavar. O mundo girava. Senti minhas pernas fraquejarem e me apoiei na parede fria. Eu era um estorvo, um traste velho que estava sendo descartado. Depois de tudo, de cada sacrifício, de cada noite mal dormida, de cada centavo entregue com o coração aberto,
Eu era um peso. Não chorei. O choque era tão grande que as lágrimas não vinham. Fiquei ali, parada, por um tempo que não sei medir. Quando finalmente consegui me mover, caminhei como uma autômata pelo corredor, passei pela sala cheia de convidados sorridentes e entrei no meu pequeno quarto nos fundos da casa. Olhei para minha cama, para o meu armário, para as fotos dos meus netos na cabeceira. Nada daquilo era meu. Eu era uma estranha, uma inquilina indesejada. Sem pensar, abri o armário e puxei uma mala velha. Comecei a jogar minhas roupas dentro de qualquer jeito. Peças simples, vestidos floridos, meus casacos de lã. Peguei minha caixinha de costura, minhas agulhas, minhas linhas. Peguei a foto do meu falecido marido, a única coisa que me restava de uma vida feliz. O que mais eu tinha? Nada. Com a mala na mão, saí do quarto. Ninguém pareceu notar. Rogério ria com um amigo, Sandra segurava Sofia no colo para cortar o bolo. Eu passei por eles como um fantasma. Abri a porta da frente e saí para a rua. Sem rumo, sem dignidade, sem chão. Onde eu iria? Eu não tinha amigos íntimos para pedir abrigo, nem outro parente na cidade. Foi então que uma lembrança distante me veio à mente. A casa do meu pai. Uma casinha simples, abandonada há anos no interior, a umas 4 horas de distância. Desde que ele faleceu, ninguém mais foi lá. A casa provavelmente estaria caindo aos pedaços, mas era um teto, era um lugar. Com o pouco dinheiro que tinha na bolsa, fui até a rodoviária. Sentei-me num banco duro, esperando o ônibus da meia-noite, e foi ali, sob a luz amarelada e fria do terminal, que o choro finalmente veio. Um choro silencioso, amargo, de uma mãe que teve o coração arrancado do peito pelo próprio filho. Eu não era mais Helena, a mãe do Rogério, a avó da Sofia. Eu era apenas uma mulher de 60 anos, sozinha, com uma mala na mão e um futuro que parecia um abismo escuro e sem fim. A viagem de ônibus foi um borrão de escuridão e lágrimas silenciosas. Cada solavanco do veículo parecia ecoar a bagunça dentro de mim. Com o nascer do sol, a paisagem urbana foi dando lugar a morros verdes e pequenas cidades que pareciam paradas no tempo. Quando finalmente desci no ponto final, uma pequena cidade poeirenta do interior sentiu o ar pesado de um lugar esquecido. A casa do meu pai ficava a uns 2 quilômetros dali, numa estrada de terra. Fui a pé, arrastando a mala e o coração. A casa era exatamente como eu me lembrava, só que 20 anos mais velha e cansada. O portão de madeira estava torto, rangendo com o vento. O mato tinha tomado conta do jardim, onde minha mãe um dia cultivou rosas. A tinta azul das paredes estava descascada, revelando o cinza do reboco por baixo. Parecia uma casa fantasma. Por um momento, a vontade de dar meia volta e ir para qualquer outro lugar foi imensa. Mas para onde? Eu não tinha outro lugar no mundo. Com um esforço, consegui abrir o portão enferrujado. A chave da porta da frente, que eu guardava num chaveiro antigo, junto com as minhas, surpreendentemente ainda funcionava. Girei-a na fechadura e um clique alto quebrou o silêncio. Empurrei a porta, que se abriu com um gemido longo e arrastado. O cheiro de mofo e poeira invadiu minhas narinas. A sala estava coberta por lençóis brancos, agora amarelados pelo tempo, que escondiam os móveis como fantasmas. Entrei e fechei a porta, deixando o mundo lá fora. Aquele seria meu refúgio e minha prisão. Nos primeiros dias, a dor era uma presença física. Eu acordava no meio da noite com o som da risada da minha neta na cabeça, e o peito doía tanto que eu precisava me sentar na cama para conseguir respirar. Durante o dia, eu vagava pela casa como uma alma penada. Limpava um cômodo, depois outro, mais para manter a mente ocupada do que por necessidade. Cada objeto que eu descobria debaixo dos lençóis era uma pontada de saudade. A poltrona onde meu pai lia o jornal, a máquina de costura antiga da minha mãe, o jogo de xícaras de porcelana que ela só usava em ocasiões especiais. Eu me sentia completamente inútil. A frase de Rogério, "você é um peso",
martelava na minha cabeça sem parar. Talvez ele estivesse certo, talvez eu fosse mesmo um fardo, uma velha que não servia para mais nada. A solidão era esmagadora. Às vezes eu passava o dia inteiro sem dizer uma única palavra. O silêncio da casa era tão profundo que eu conseguia ouvir o zumbido dos meus próprios ouvidos. Depois de uma semana limpando o básico, decidi que precisava enfrentar o quarto dos meus pais, que eu havia mantido fechado até então. Era o lugar mais carregado de memórias. Abri a porta e a luz fraca da janela revelou o quarto exatamente como eles haviam deixado. A cama arrumada, o guarda-roupa de madeira escura, imponente no canto. Foi ao abrir as portas pesadas desse armário que minha vida começou a mudar. O cheiro de naftalina era forte. As roupas do meu pai ainda estavam penduradas ali, perfeitamente passadas, como se ele fosse usá-las no dia seguinte. Com o coração apertado, comecei a tirar as peças, planejando doá-las. No fundo do armário, atrás de uma pilha de cobertores velhos, senti algo solto. Uma tábua do fundo estava meio deslocada. Puxei-a com cuidado e, para minha surpresa, encontrei um pequeno compartimento secreto. E dentro dele, um envelope grosso e amarelado pelo tempo. Meu nome, Helena, estava escrito na frente com caligrafia caprichada e um pouco trêmula do meu pai. Meu coração disparou. Sentei-me na beirada da cama empoeirada e, com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia uma carta e alguns documentos. Comecei a ler a carta. Minha querida filha Helena, se você está lendo esta carta, é porque eu já não estou mais neste mundo e, por algum motivo, você precisou voltar a esta casa. Eu guardei algo para você, algo que é seu por direito, mas que eu mantive em segredo por um motivo muito forte: seu ex-marido. Aquele homem, que Deus o tenha, tinha um olho comprido para o dinheiro. Tive medo que ele te manipulasse e tomasse tudo de você, te deixando sem nada, como ele sempre fazia. Então, decidi esperar. Esperei que você estivesse livre dele para te entregar isso. Quando sua mãe e eu vendemos aquele sítio grande que tínhamos, antes de nos mudarmos para cá, separei a sua parte da herança. Eu nunca te contei, mas deixei um pedaço de terra no seu nome, um terreno bom, perto da cidade. E, mais importante, investi o dinheiro da venda em uma conta vinculada ao seu CPF, um valor que foi rendendo juros por todos esses anos. É seu, minha filha. Use com sabedoria. Use para construir algo seu, para ter sua independência e nunca mais depender de ninguém. Que você seja feliz e que nunca se esqueça do seu valor, com todo o amor do seu velho pai. As lágrimas que eu não tinha conseguido chorar de tristeza agora rolavam pelo meu rosto em abundância, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de espanto, de gratidão, de um amor que atravessou o tempo para me salvar. Eu li a carta de novo e de novo sem conseguir acreditar. Peguei os documentos, eram escrituras de um terreno e extratos de uma aplicação financeira. O valor era muito maior do que eu poderia sonhar. Meu paizinho tinha pensado em mim. Ele não me viu como um peso. Ele me viu como sua filha, alguém que ele queria proteger e ver feliz. Naquele momento, em meio à poeira e ao cheiro de mofo daquela casa abandonada, algo dentro de mim se acendeu. A Helena frágil, a vítima, a mulher que se sentia um estorvo, começou a dar lugar a uma nova mulher. Uma mulher que tinha um futuro. Uma mulher que tinha uma segunda chance. Eu olhei ao redor, para a casa velha, para os móveis cobertos de pó, e pela primeira vez em muito tempo eu não vi abandono. Eu vi um começo. Ainda havia muita dor no meu coração. A ferida aberta pela crueldade do meu filho não cicatrizaria tão cedo. Mas agora havia também esperança. Uma pequena chama de raiva e determinação começou a queimar dentro de mim. Raiva por ter me deixado ser tão humilhada, e determinação para mostrar a eles e a mim mesma que eu não era um peso. Eu era Helena, filha de um homem que amou incondicionalmente, e eu ia reescrever a minha história. Com os documentos do meu pai em mãos, senti uma força que eu não sabia que ainda possuía.
Na segunda-feira seguinte, peguei um ônibus para a cidade vizinha, a maior da região, e fui direto ao banco indicado nos extratos. Com o coração na mão, apresentei os papéis ao gerente, um senhor de óculos, que me olhou com uma desconfiança inicial. Ele digitou meu CPF no sistema, franziu a testa e depois seus olhos se arregalaram. Ele me olhou de um jeito diferente, com respeito. Dona Helena, está tudo aqui. O investimento existe. E devo dizer, rendeu muito bem ao longo de todos esses anos. O valor está à sua inteira disposição. Saí do banco sentindo que estava flutuando. Não era só pelo dinheiro. Era pela confirmação, pela prova de que o amor do meu pai era real e tinha me alcançado no momento em que eu mais precisava. A primeira coisa que fiz foi contratar um pedreiro e um eletricista da cidade. A casa do meu pai voltaria à vida. Enquanto eles trocavam o telhado, consertavam a fiação e pintavam as paredes de um amarelo clarinho, cor de sol, eu me dediquei ao meu projeto. No meio das coisas da minha mãe, encontrei seu velho caderno de receitas. As páginas amareladas, manchadas de farinha e manteiga, continham os segredos dos bolos que fizeram a alegria da minha infância. Bolo de fubá com goiabada, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, bolo de laranja com calda. Cada receita era uma memória feliz. E ali, naquela cozinha que estava sendo reformada, nasceu uma ideia. Eu não ia apenas viver, eu ia construir algo. Com uma parte do dinheiro, transformei a cozinha e a sala de jantar numa cozinha semi-industrial. Comprei batedeiras grandes, fornos novos e uma longa bancada de inox. Contratei 2 mulheres da vizinhança, a Maria e a Lúcia. 2 almas batalhadoras como eu, que precisavam de um emprego. E assim nasceu a Doce Recomeço, minha pequena fábrica de bolos artesanais. No começo, eu mesma saía com meu carrinho velho, que comprei à vista, para vender os bolos nas padarias e mercearias da região. O cheiro que saía da minha casa se espalhou pela vizinhança. As pessoas passavam na porta, curiosas. Que cheirinho bom, Dona Helena! E eu sempre oferecia uma fatia. A qualidade dos ingredientes, o carinho no preparo e as receitas da minha mãe fizeram sucesso. A fama dos meus bolos se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 6 meses, a Doce Recomeço não era tão pequena. Tive que contratar mais 4 funcionárias. O telefone não parava de tocar. Eram encomendas de festas, de cafeterias de outras cidades, de hotéis da região. A casa antes silenciosa e triste agora era cheia de vida, de risadas das minhas funcionárias, do barulho das batedeiras e principalmente do aroma adocicado de esperança. Eu, que me sentia um peso inútil, agora era Dona Helena, a patroa, a mulher que gerava empregos e trazia doçura para a vida das pessoas. Eu tinha um propósito. Um dia, no meio da tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido da capital. Atendi. Alô? Mãe? A voz de Rogério do outro lado da linha me gelou o estômago. Fiquei em silêncio por um instante, tentando controlar a enxurrada de emoções que me invadiu. Raiva, mágoa e uma pontinha de curiosidade. Pois não, Rogério. Respondi com uma formalidade que o surpreendeu. Eu soube que a senhora está morando aí no interior. Tá tudo bem? Ele perguntou, a voz hesitante. Estou ótima, meu filho. Obrigada por perguntar. Respondi seca. Houve um silêncio constrangedor. Eu podia ouvi-lo respirar do outro lado. Ele provavelmente esperava que eu perguntasse dele, da família, que eu me derramasse em lamentações, mas a Helena que ele conhecia não existia mais. Que bom, mãe. Fico feliz. Bom, eu tenho que ir. Tchau, ele disse e desligou. Aquele telefonema me deixou inquieta. Ele não ligou para se desculpar. Ligou para sondar e parecia péssimo. A confirmação do que estava acontecendo veio 2 semanas depois por uma prima distante, que ainda morava no meu antigo bairro e adora uma fofoca.
Helena, você não vai acreditar, ela disse com a voz carregada de drama. O Rogério se separou da Sandra. E o pior não é isso. Ele descobriu que a Sofia, a menina, não é filha dele. Parece que a Sandra tinha um caso há anos. O Rogério fez um exame de DNA escondido e o mundo dele caiu. Ela confessou tudo. Ele a expulsou de casa, mas está arrasado e humilhado. Perdeu o chão, menina, e parece que está afundado em dívidas. Desliguei o telefone e me sentei na minha poltrona nova, na sala de estar iluminada. O destino, às vezes, tem um senso de humor cruel e irônico. Ele me jogou fora por causa de uma família que, no fim, era uma mentira. Ele me chamou de peso para manter uma vida que desmoronou como um castelo de areia. Eu não senti alegria, não senti prazer na desgraça dele. O que eu senti foi uma calma fria, uma sensação de que a justiça, de uma forma ou de outra, sempre encontra seu caminho. E então, numa tarde chuvosa de sábado, aconteceu. Eu estava na varanda, tomando um café e olhando a chuva cair, quando um carro velho e surrado parou em frente ao meu portão, agora novo e pintado. A porta do motorista se abriu e de lá saiu uma figura encolhida, segurando um guarda-chuva que mal o protegia da água. Ele caminhou lentamente até o portão, o rosto baixo. Era Rogério. Ele estava magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer. A roupa amassada, os ombros caídos. Não era mais o homem frio e arrogante que me expulsou de casa. Era um farrapo de gente. Ele parou ali do lado de fora, olhando para a casa reformada, para a placa bonita com os dizeres "Doce Recomeço" na entrada. Ele olhou para mim, sentada na minha varanda, no meu mundo, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele era um náufrago e eu, a dona do porto seguro que ele mesmo tentou afundar. Fiquei ali, sentada na minha varanda, com a xícara de café ainda morna nas mãos, observando o meu filho encolhido sobre a chuva do lado de fora do meu portão. Cada gota que caía sobre ele parecia lavar um pouco da arrogância que um dia ele ostentou. Coloquei a xícara na mesinha, levantei-me e caminhei lentamente até o portão. Não corri para abraçá-lo. Não senti pena a ponto de esquecer a dor. A mulher que ele havia descartado precisava, antes de tudo, se respeitar. Abri o pequeno portão de pedestres e parei diante dele. O cheiro de terra molhada se misturava ao cheiro de derrota que emanava dele. "Mãe", ele começou, a voz rouca, quebrada. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Seu olhar estava fixo no chão de pedras que levava à minha porta. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Eu sei o que eu fiz. Eu fui um monstro com a senhora." Ele fez uma pausa, engolindo a seco. As lágrimas se misturavam com a chuva em seu rosto. "Eu perdi tudo, mãe. A Sandra, a Sofia, não era minha filha. Você soube? Ela me enganou por anos. Perdi meu emprego, estou cheio de dívidas. Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém." Cada palavra era uma confissão de fracasso. Ele finalmente levantou o rosto e olhou para mim. Naqueles olhos, eu vi o desespero de um menino perdido. A parte de mim que era mãe, a parte mais profunda e instintiva, gritou para que eu o abraçasse e dissesse que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a mulher que ele humilhou, a Helena que renasceu da dor, me manteve firme. O amor de mãe falou mais alto, sim, mas ele falou com uma nova sabedoria, uma que a dor me ensinou.
Eu não virei as costas, mas também não esqueci. Chorar não vai consertar o que você quebrou, Rogério. Nem o que você quebrou dentro de mim, nem o que você quebrou na sua vida. Ele baixou a cabeça novamente, esperando a sentença final, provavelmente esperando que eu batesse o portão na cara dele. Eu não tenho um quarto de hóspedes para você. E não vou te dar dinheiro para pagar suas dívidas. O tempo em que a minha aposentadoria era a solução para os seus problemas acabou. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar. Ele era meu filho e eu o amava. Mas amá-lo agora significava algo diferente. Significava ensiná-lo. Mas eu posso te dar uma coisa, eu disse. Posso te dar um trabalho. Ele me olhou, confuso. Amanhã, às 7 da manhã, se apresente aqui. Tem uma vaga na expedição. Você vai carregar caixas de bolo, limpar o chão da fábrica quando for preciso e ajudar o motorista nas entregas. É um trabalho pesado. O salário é o piso da categoria. O mesmo que eu pago para Maria, para Lúcia e para todas as outras. É pegar ou largar. Ele ficou me encarando, em choque. O antigo Rogério teria rido, teria se ofendido. Mas aquele homem à minha frente, quebrado e humilhado, apenas assentiu lentamente. Eu pego, mãe. Eu pego o trabalho. No dia seguinte, pontualmente às 7, ele estava lá. Usava uma roupa simples, emprestada de um vizinho. Eu não lhe dei tratamento especial. Apresentei-o a Lúcia, que era supervisora da produção. Lúcia, este é Rogério, o novo ajudante. Por favor, mostre a ele o que precisa ser feito. Os primeiros dias foram difíceis para ele. Eu o via pelo canto do olho. Seu rosto se contorcia de vergonha ao receber ordens de mulheres que, em sua antiga vida, ele mal olharia. Seus músculos, desacostumados ao esforço, doíam. Suas mãos, antes feitas para digitar num computador, ganharam calos. Ele comia o almoço simples junto com todos os outros na mesa comprida da copa. No começo era silencioso e isolado, mas aos poucos algo começou a mudar. Um dia vi Maria derrubar uma pilha de caixas e, sem pensar, Rogério correu para ajudá-la a juntar tudo. Outra vez ouviu agradecendo com sinceridade quando Lúcia lhe ofereceu um copo d'água. Ele estava aprendendo a ser um entre os outros. Estava aprendendo o valor do trabalho duro, aquele que não vem com bônus e status, mas que paga as contas e alimenta a alma com dignidade. Eu observava de longe. Mantive minha postura de Dona Helena. Mas à noite, no silêncio do meu quarto, eu orava por ele. Orava para que ele encontrasse seu caminho de volta, não para o sucesso material, mas para a humanidade. Hoje, quase um ano depois, ele ainda trabalha na fábrica. Ele ainda mora numa pensão barata na cidade. Mas ele não é mais o mesmo homem. Ele conversa com as colegas de trabalho, ri de vez em quando, aprendeu o nome dos filhos de cada uma delas. No final do expediente, ele vem até minha sala e pergunta: "A senhora precisa de mais alguma coisa, Dona Helena?" Ele nunca mais me chamou de mãe no ambiente de trabalho. Eu sei que a jornada dele é longa. A ferida que ele me causou deixou uma cicatriz profunda. Mas ao vê-lo trabalhar, dia após dia, com uma humildade que ele nunca teve, sinto meu respeito por ele sendo reconstruído, tijolo por tijolo. Outro dia eu o chamei na minha sala e disse: "Você está começando a entender, meu filho. Você só vai subir aqui dentro, ou na vida, quando aprender o valor das pessoas que te estendem a mão." Ele me olhou, os olhos marejados, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi gratidão de verdade no rosto dele. O amor de mãe me fez perdoá-lo no momento em que o vi quebrado na minha porta, mas o meu amor próprio me fez exigir que ele merecesse uma segunda chance. Porque o perdão a gente oferece de coração aberto. Mas a confiança, essa a gente reconstrói com o suor do rosto e as ações de cada dia.
Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.